técnico, Ale, o Tite costuma falar muito sobre desempenho, não só resultado. O que a gente pode falar sobre o desempenho do Cruzeiro hoje em Mirassol e do que ele tentou fazer, né? As alterações que ele fez, que pouco surtiram efeito no segundo tempo ali. Ele tem algumas decisões para tomar que não são simples. A gente passeou sobre isso na jornada esportiva. Por quê? Você tirar o capitão do time, um cara que é uma liderança no campo e fora dele, o Lucas Silva, ele tinha um trabalho no ano passado que era meio que uma extensão do Leonardo Jardim, né? Ele é um cara que trabalhava pelo Leonardo Jardim na ausência do Portuga, sabe? De motivar os jogadores, de conversar com os jogadores, com toda a experiência e identificação que ele tem com o Cruzeiro. Mas não era só isso. Evidentemente que o Lucas Silva fez um 2025 muito bom. Excelente até. E a gente conversou muito a respeito da dupla que ele tem com o Lucas Romero. Nenhum dos dois joga tanto ou joga tão bem quando eles se separam, né? E todos os treinadores que passaram, e eu peguei toda essa volta do Lucas quando ele sai do Grêmio, onde ele ganhava mais inclusive e jogava menos, sai do Grêmio para voltar pro Cruzeiro, eu peguei toda essa trajetória dele e não teve nenhum treinador que não tentou botar o capitão no banco de reservas. Não teve nenhum, todos colocaram, inclusive numa das grandes injustiças, para não dizer uma palavra feia, uma grande cagada do senhor Fernando Diniz, de botar o Wallace naquela final contra o Racing da Sul-Americana e deixar o Lucas no banco, e depois de 20 minutos ver que ele fez besteira e tentar corrigir, mas aí o jogo já estava perdido, a decisão já tinha sido tomada e já tinha ido pro Beleléu inclusive. Então assim, Valeu. E naquela ocasião eu lembro de você falando que aquilo seria uma coisa disso. É verdade, seria ali, a gente tava tentando evitar o pior, né? Evitar o pior. E ali, então, é só um exemplo que eu usei, mas isso aconteceu tirando o Seabra, porque quando o Seabra tá como treinador, o Lucas ele joga de primeiro volante, segundo volante, terceiro homem do meio campo, ele era meio que o melhor do time numa outra situação, numa outra realidade ali. Mas o que acontece? Ele tem que tomar uma decisão difícil. Ele tira o Lucas, vai tirar o capitão, é complicado, mas o Gerson é um cara que se acomoda bem ali no meio campo, não exatamente na função do Lucas, um pouco mais avançado, mas enfim, muita gente pedia o Gerson mais centralizado. Ele tira o Christian, que tem ali a sua participação tão importante, ele fez isso, foi o primeiro a ir pra casinha, foi o Christian. Muita gente reclamou, porque mexeu demais no time e que o Gerson fica ali numa faixa de terreno pelo lado direito, que você limita muito um jogador com tanto potencial técnico, né? Você tira o Wanderson e aí você perde um agudo, então ele tem que tomar uma decisão, essa decisão é dele, ele tem que tomar, né? E quando a coisa não funciona, quando o time não consegue desempenhar, né? É o que acontece, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, em que 3 rodadas o time só tem 1 ponto e, por enquanto, pode acontecer um montão de coisa aí entre hoje e amanhã, por enquanto o Cruzeiro tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. 8 gols sofridos em 3 partidas, é impressionante. 8 gols sofridos em 3 partidas. Então essa é uma decisão que ele tem que tomar. A promoção do Vidalba para ontem como titular, ele tem que tomar, porque o João Marcelo não tá bem, a gente tá falando isso aqui, ele tá até de uma maneira até que é gentil com o jogador, ele tá dando moral pro João Marcelo nas entrevistas coletivas, ele tá falando, não, o João Marcelo tá bem, ele sabe que não tá bem, ele sabe que ele tá bem e ele tem que colocar o Vidalba para jogar. Tem que colocar, não tem que esperar chegar na semifinal, na final do Campeonato Mineiro para colocar o argentino. O Vidalba não só vai melhorar o setor, como vai melhorar o Fabrício Bruno, que também não tá jogando nada. Fabrício Bruno de 2025, ele não veio para 2026. Simplesmente não veio. A defesa do Cruzeiro não é porque é a pior em números, não. Não é porque o Cássio foi eleito o melhor jogador da partida e de novo. A defesa não ganha uma bola e também não ganha a segunda bola. Então, assim, o miolo de zaga tá horroroso. Outra coisa, o Kaique também, ele precisa de um descanso, ou precisa de um recondicionamento, porque ele não tá aguentando. A análise do jogo como um todo, dentro de mais alguns instantes. E estamos por aqui também, meu querido. E a confusão já apartou aí, Pique? Olha, de onde estamos aqui, me parece que os ânimos já serenados, né? Se eu posso colocar dessa forma.
Torcedor reclama do pênalti em cima do Matheus Pereira, que não era lance para pênalti. Quem marca o pênalti realmente é o VAR, né? O Paulo Roberto, que chama o árbitro Braulio Silva Machado. Ô Pedro Abílio, você é narrador também, já narrou muitos jogos, repórter experiente, mesmo com pouca idade, mas muito experiente. Esse tal de Braulio Silva Machado, ele é um dos piores, né? Muito fraco, muito fraco. Gente, na verdade, né, o Pedro Abílio, o Piquetito, todo jogo, com todo respeito, viu, o Braulio, com todo respeito que você tá aí na CBF, tem aí seu trabalho, a gente tem que respeitar o trabalho dele, a gente tem que respeitar. A gente fala não da pessoa, a gente tá falando do profissional, mas todo jogo, vocês podem reparar que tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa, tem ali alguma contestação, e hoje a turma também do Mirassol tá brava com ele, que acha que ele prejudicou o time. Aí também, santa paciência, né? Aí eu falei durante a transmissão, Pedro Abílio, Piquetito, aí haja hipocrisia, né? Porque vou te contar um negócio. A reclamação maior da torcida, acredito que da imprensa aqui também, eu confesso que eu não revi o lance ainda, é de que não houve pênalti no Matheus Pereira. E aí eu fico com a opinião do Pedro Abílio, com a opinião do Pansieri e também com o Ale Oliveira, que para checagem que era um toque e que houve o toque realmente. E aí houve a marcação do pênalti. Ô, Piquetito, olha só, o pós-jogo é ruim, né? Porque, pô, você vê o menino, Kaique Kenji, cria da toca, chorando, tomou uma bordoada ali do Yuri, e aí na hora que tomou a bordoada, ainda teve gente falando que o Kaique tava de caô, que tava mentindo, que tava inventando. Eu vou te falar, não é fácil não, viu? E a gente viu há pouco aqui, viu, Pansieri, Piquetito, uma imagem do técnico do Mirassol muito enfurecido com a arbitragem. Ele queria ir pra cima da comissão de arbitragem, foi seguro por um dos seguranças e depois chegou o Paulinho, né? Diretor de futebol, ex-jogador, ex-volante do Corinthians, campeoníssimo Paulinho. Teve que segurar, conter o Rafael Guanais. Minutos depois ele estava ali, já na beira do vidro, né? Próximo à torcida, comemorando, de certa forma, esse empate e essa extensão, assim podemos dizer, da invencibilidade dentro de casa, dentro do Maião, que agora chega a 25 partidas. Mas, Ale Oliveira, acho que caracteriza e ilustra bastante esse fim de jogo daquilo que aconteceu ou que não aconteceu dentro de campo durante os 90 minutos ali. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Cruzeiro não fez uma partida boa, não fez uma partida boa, porque a gente estava conversando na jornada esportiva que mesmo na goleada contra o Botafogo, o primeiro tempo foi bom. Mesmo na derrota do Cruzeiro contra o Atlético no Clássico, o primeiro tempo foi bom. Inclusive o Cruzeiro sai vencedor do primeiro período. Então são derrotas que doem bastante, né, no torcedor do Cruzeiro, mas que tiveram momentos, principalmente o primeiro período dos dois jogos. Aqui foi um empate em que o Cruzeiro jogou pior do que jogou. Por exemplo, o primeiro tempo contra o Botafogo, o primeiro tempo contra o Atlético, e eu acho que o resultado não foi verdadeiro. O resultado foi Pinóquio. O Mirassol deveria ser o vencedor da partida. A gente vai votar aqui no melhor. Acho pouquíssimo provável que o Cássio não seja eleito por unanimidade, porque realmente ele salvou o Cruzeiro. Agora, a forma como foi conquistado esse primeiro ponto no Campeonato Brasileiro, né? Essa confusão, essa garra que o time mostrou na parte final do jogo, de repente pode servir de alerta. Como pode servir de alerta também uma coisa que a gente desconfiava, o Pansieri trazia essas informações durante toda a semana, né? Que, poxa, a formação titular tá sendo meio que obrigada a jogar todo o jogo, né? E o Tite até fala disso, né? Que a pressão é muito grande, então no Campeonato Mineiro tem que jogar os titulares, no Campeonato Brasileiro, que o time ainda não venceu, também. E o que ficou para mim evidente no primeiro tempo, que alguns jogadores não estavam saudáveis, e até por isso o Mirassol quarto do Remo nesse Campeonato Brasileiro. A bem da verdade, né, Ale Oliveira? Você ainda comentou tantos jogos, mas esse tal de Braulio, lembra o negócio do Braulio? Mas quando esse Braulio aí, da Silva Machado,
ele está numa partida, é algo que você fala assim, vai acontecer alguma coisa. Aí tem um pênalti que não foi, tem impedimento que foi mal marcado. Você acha que eu estou exagerando, ou Ale e Pedro? Estou exagerando? Não tá. Na condução dele, nas decisões mais importantes. Aliás, que medo que ele tem de tomar a decisão sem consultar o VAR, né? Oba! Ale, isso é um absurdo, né? Eu tava esperando você falar, eu tinha certeza que você ia falar. Ter que ir no VAR pra consultar aquilo ali foi uma brincadeira, né? Só falta lateral, né, Pança? Foi escanteio, não foi? Ele pergunta, né? É uma coisa. Pode seguir aí, mas é porque você foi no ponto da história. É verdade. Aqui você se abrigue bem aí, porque tá chovendo forte, viu, Pança? Já tô dentro da sala de imprensa. Tá bem, tá muito protegido. Sala de entrevista coletiva pra esperar o Tite. Ale, desculpa, te interrompi, segue seu comentário, por favor. Não interrompeu não, é discussão, debate, tranquilo. A Ale vai ter muito tempo pra comentar. Mas é isso, acho que a arbitragem, ela vai beneficiar o Cruzeiro no lance, vai beneficiar na outra rodada é o Mirassol, é o Atlético, é o Flamengo. Toda rodada alguém é prejudicado e alguém é beneficiado. Essa é a verdade da arbitragem do Brasil. E vou dizer, hein, fora do Brasil também. Ale, eu acho que eu já falei demais no jogo e tudo mais, né? Não, você foi muito preciso, viu? E é verdade que a gente fica triste, né? Porque passa ano, volta ano e a arbitragem ela vai piorando, né? É impressionante, mesmo com a tecnologia, ela vai piorando e hoje foi um grande exemplo disso. Os jogadores também do Mirassol reclamaram muito de uma eventual expulsão do Matheus Pereira, que já tinha cartão amarelo logo no comecinho do jogo, aos 7 minutos, e depois coloca a mão na bola, né? Então colocou a mão, eles queriam um segundo amarelo. Mas de qualquer forma, a condução do jogo, o fato dele não conseguir tomar nenhuma decisão importante sem consultar o VAR, mesmo as mais evidentes, né? Como no cartão vermelho do Lara, né? Então, realmente chama a atenção o despreparo. Olha, eu já me decepcionei muito com o Braulio, hein? E aí eu tô falando de... tô falando de mim. Mas em época de carnaval, exatamente, lembra, né? Mas estamos na semana do carnaval. Mas esse aí, olha, é um exagero, viu? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!